Olá, graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao nosso discipulado, o discipulado do Ministério Águios. Estamos estudando a lição número 4, que é o discipulado 4, que fala sobre a doutrina dos batismos. E já vimos o primeiro batismo, que é o batismo em Cristo. Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, somos batizados em Cristo, ou seja, passamos a fazer parte de Cristo em espírito. O segundo batismo que nós estudamos foi o batismo nas águas, que é uma representação do batismo em Cristo. Quando nós somos batizados nas águas, quando mergulhamos, isso representa que nós estamos sendo sepultados com Cristo, o nosso eu pecaminoso é cravado ali na cruz, espiritualmente ali em Cristo, e nós, quando nós ressurgimos das águas, representa ali que nós estamos ressuscitando para uma nova vida com Deus. Então o batismo nas águas, ele na verdade é uma representação, uma liturgia, uma representação ali do que acontece espiritualmente. Também na lição passada nós começamos a ver o terceiro batismo, que é o batismo no Espírito Santo. A gente viu com a nossa irmã Bruna que o batismo no Espírito Santo é de fato um revestimento de poder e ele é dado por Deus para o cumprimento de um propósito. O Senhor Jesus Cristo falou lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, onde o Senhor Jesus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. A palavra poder é a palavra grega dunamis ou dinamis, que é um poder que quer dizer poder de capacidade. Nós entendemos, quando somos cheios do Espírito Santo, nós passamos a receber uma capacitação sobrenatural para que a gente possa testemunhar Jesus Cristo, sermos testemunhas verdadeiras de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar a nossa aula de hoje, que nós vamos dar continuidade ao tema sobre batismo no Espírito Santo. Oremos. Pai querido, nosso Deus, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, e neste momento peço, juntamente com todos os meus irmãos que aqui estão presentes na Igreja Nova Unção, que o Senhor venha derramar sobre todos nós e aqueles que haverão de assistir esse ensinamento pela internet, que o Senhor derrame sabedoria e revelação, trazendo entendimento sobre este tema do batismo no Espírito Santo. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Então, queridos, o primeiro tema dessa aula de hoje é o seguinte: o nome do tópico aqui no nosso material é ser salvo não é ser batizado no Espírito Santo. Por que isso? Muitas denominações, elas afirmam que no momento em que você se converte a Jesus, você é batizado no Espírito Santo. E esse batismo que é pregado pelas igrejas pentecostais, ele não existe. Não é uma experiência que vem depois da salvação. Seria a mesma experiência da salvação. Uma vez que você se converte a Cristo, você é batizado no Espírito Santo. Contudo, amados, isso não é verdade. Em parte é verdade, mas em parte não é verdade no que diz respeito a este batismo aqui. O que é que acontece? Quando você se converte ao Senhor Jesus, como eu já falei, e que já foi ensinado aqui, o que acontece é que você é batizado em Cristo, e obviamente você também é batizado no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Quando você se converte, você nesse aspecto, espiritualmente, você se torna um com Cristo. Então você é batizado em Cristo. Isso é uma realidade espiritual, conforme já vimos, e que o batismo nas águas é uma representação disso. Contudo, nós vemos
que claramente na Bíblia, quando as pessoas se convertiam a Jesus, acontecia um outro batismo, né? Que é esse enchimento de poder. O batismo no Espírito Santo, muitas pessoas se confundem com relação a isso, muitas denominações, porque elas não diferenciam uma questão que eu sempre ensino e que temos um estudo no canal sobre isso, que é a diferença entre espírito, alma e o corpo. Quando nos convertemos ao Senhor Jesus, o que nasce de novo é o nosso espírito. Não devemos confundir espírito com a alma. A alma no grego é psique, que compreende o nosso intelecto, nosso raciocínio, nosso entendimento e também as nossas emoções, os sentimentos da nossa alma. Então, isso está na alma. Os sentimentos, raciocínio, a lógica, né? Nossas lembranças estão tudo na nossa alma. O espírito é uma realidade separada, ele pertence a um outro mundo, ele pertence ao mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele não pode ser discernido pelos sentimentos humanos, nem pelos sentidos físicos. Um exemplo muito simples é o que Jesus fala lá em João capítulo 4, onde Jesus diz que Deus é espírito. Ora, Deus está aqui porque Ele é espírito, mas tem pessoas que sentem Deus, outras pessoas dizem que não sentem Deus, mas isso é indiferente. O mundo espiritual não pode ser sentido nesse aspecto, né? O mundo espiritual ele precisa ser discernido, e o mundo espiritual ele é revelado pela palavra. Você discerne o mundo espiritual pela palavra. Então, muitas denominações elas confundem espírito com alma e diz que na verdade é a mesma coisa, e não é. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus ela separa, ela divide a alma do espírito. Então são duas coisas separadas, por isso é que a Bíblia diz que existe essa divisão. O que é que acontece? Por que é que algumas denominações negam o batismo no Espírito Santo? Porque eles não entendem que quando você se converte, você em espírito, você é sim batizado no Espírito Santo. Você é batizado em Cristo, então Cristo e o Espírito Santo são Deus, né? Se converteu ao Senhor, é inserido no Espírito Santo. O Espírito Santo está em você no nível do Espírito. E a Bíblia diz, deixa eu ver aqui em Romanos capítulo 8, que diz... Aqui, por exemplo, no versículo 16, Romanos 8,16, diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Observe que o Espírito Santo, ele testifica conosco, com o nosso Espírito. E você não fica ouvindo o tempo todo o Espírito Santo dizer a você: você é filho de Deus, você é filho de Deus. Você não escuta isso. Porque o testemunho do Espírito Santo, ele é feito de espírito para espírito. Você precisa discernir o testemunho do Espírito Santo pela palavra. É a palavra que separa a alma do espírito. Então, quando a gente se converte ao Senhor, estamos em Cristo, somos batizados em Cristo em espírito. Contudo, o revestimento de poder, o batismo que Jesus fala, ele é uma capacitação que vem sobre a nossa alma. Nós observamos, amados, que quando o apóstolo Pedro recebeu esse revestimento de poder, está lá no livro de Atos, no capítulo 2, nós vemos um Pedro diferente do que nós víamos nos evangelhos. Quando Pedro foi confrontado diante do povo, dos líderes, né, diante do povo judeu, Pedro, ele temeu e ele negou o Senhor Jesus por 3 vezes. Mas quando Pedro, depois de ter sido batizado com o Espírito Santo, foi confrontado diante dos judeus, nós vemos um Pedro diferente ali. Nós vemos um Pedro cheio de ousadia. Nós vemos um Pedro pregando a palavra de Deus com muito poder, ao ponto de todos aqueles que ouviram Pedro pregar, vieram perguntar como é que eles iam ser salvos, porque aquilo ali
haver atingido o coração deles. Então nós observamos, amados, que um era o Pedro antes do batismo no Espírito Santo, outro era o Pedro depois do batismo no Espírito Santo. Mas antes de receber o batismo no Espírito Santo, Pedro já era salvo. Ele estava lá com os apóstolos, ele era salvo, ele era apóstolo, ele estava lá junto com os 120 buscando ao Senhor. E o que é que aconteceu? Por que é que quando ele recebeu o batismo no Espírito Santo, ele consegue ter essa ousadia, ele consegue ter essa sabedoria e uma força que tocava o coração das pessoas? Exatamente porque o batismo no Espírito Santo é uma capacitação que vem para a nossa alma. Não vem para o nosso espírito, porque o nosso espírito, ele de fato já é perfeito. Então, por que é que muitas denominações, eles confundem essa questão do batismo no Espírito Santo e dizem que a pessoa, quando aceita Jesus, ela já é batizada no Espírito Santo, não precisa de uma experiência posterior. Exatamente porque elas não compreendem a diferença entre espírito e alma. E o batismo no Espírito Santo que Jesus falou é uma capacitação que vem para a sua alma. Ela não vem para o seu espírito, porque o seu espírito já está em Cristo. O livro de Hebreus, no capítulo 12, diz que Deus nos deu espíritos aperfeiçoados. Os nossos espíritos, eles são perfeitos já. Seu espírito não tem problema de covardia, como Pedro tinha, por exemplo. O problema de Pedro não estava no espírito, mas na alma. Então, a capacitação do batismo no Espírito Santo, ela vem para a nossa alma. Ok? Vocês chegaram atrasados, estão meio perdidos, né? Mas tem que assistir os vídeos, porque senão vai ficar... Estamos falando sobre batismo no Espírito Santo, mas eu estou pegando de onde Bruna parou semana passada, certo? Muito bem. Como é que a gente recebe o batismo com o Espírito Santo? A forma bíblica mais comum que nós vemos no livro de Atos é através da imposição de mãos. A imposição de mãos é usada para muitas coisas. Nós vamos estudar a imposição de mãos na lição 5. Então, eu não vou me detalhar sobre imposição de mãos, mas é só para vocês saberem que imposição de mãos é uma das doutrinas básicas. Está escrita no livro de Hebreus, certo? É a próxima aula. Através da imposição de mãos, é transmitido força e coisas da parte de Deus. No Velho Testamento, pela imposição de mãos, é transmitido pecado. No Novo Testamento, pela imposição de mãos, é transmitido poder. E um dos usos da imposição de mãos é a questão da gente ministrar, né, o batismo com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 9, versículo 17, diz assim: E Ananias entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Nós vemos aqui imposição de mãos. Em Atos 8, 17 diz: Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Em Atos 8, 18 diz: E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Em Atos 19, 6 diz: Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Então, a maior parte das vezes que a gente vê o batismo no Espírito Santo é através da imposição de mãos de alguém que já foi batizado. Obviamente, os 120 primeiros que foram batizados no Espírito Santo não receberam imposição de mãos, né? Porque não tinha ninguém, exceto o próprio Jesus, mas ele já tinha subido aos céus. Então, a imposição de mãos, ela serve para muitas coisas, para cura, para ministrar paz, para ministrar qualquer bênção da parte de Deus, e também o batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, ele é recebido pela fé. Muitas igrejas, eu acho interessante que as igrejas que não compreendem, negam o batismo, uma parte nega porque não entende o que é, não tem medo de receber, tem, sei lá, talvez, eu acho que é ignorância mesmo, né? Outras as igrejas pentecostais são as que pregam o batismo, eles pregam, mas ensinam coisas totalmente equivocadas. O batismo com o Espírito Santo, ele não isso deve ficar bem claro para todos que assistem, né? O batismo com o Espírito Santo não é um
uma premiação que você recebe porque você é muito espiritual. Quando eu era novo convertido, eu via muitas pessoas dizer: Deus me batizou no Espírito Santo porque Ele sabia que eu estava precisando. Mas às vezes a pessoa dizia isso porque tinha 20 pessoas querendo receber e um recebia. Aí ela dizia: não, eu estava precisando. Mas todos precisamos. O batismo com o Espírito Santo, ele é recebido assim como você recebe Jesus, é recebido pela fé. Você precisa crer na palavra e agir de acordo com a palavra. Eu me lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu passei uma semana orando todos os dias e com a certeza de que Deus queria fazer aquilo por mim. Então, comecei a orar, me ajoelhava e orava: Senhor, obrigado, eu creio que o Senhor já me deu o Espírito Santo, eu creio que eu tenho, muito obrigado, eu ainda não estou sentindo nada aqui, mas eu era novo convertido, eu tinha 4 meses de conversão. Então, no culto de domingo, eu recebi o batismo no Espírito Santo. Era um culto festivo, o lançamento de um LP na época, né? O LP de Adson Barreto. E eu lembro que eu novo convertido, era muito tímido. Eu era tão tímido, eu era músico do mundo, e eu, para poder me soltar, eu tomava umas canjibrinas, né? Aí eu me soltava. Eu era guitarrista, né? Tocava no mundo. Mas eu me converti e tal, estava na igreja, então eu era muito tímido. Era uma igreja pentecostal e o povo, algumas pessoas davam glória a Deus, e eu era doido para dar glória a Deus, mas eu não tinha coragem, ficava com vergonha. E no dia que eu fui batizado no Espírito Santo, a Oriana não estava. Meus irmãos, eu gritava com toda a força dos meus pulmões. Glória a Deus! Não tinha vergonha, não tinha nada. Então, o batismo, ele dá ousadia. Primeira característica é ousadia. E o objetivo não é você, ser premiado. O batismo no Espírito Santo não é para alguns poucos escolhidos. Ele é para todos. Em Atos capítulo 19, versículo 2, o apóstolo Paulo chega a Éfeso e ele encontra lá alguns discípulos. E ele chega assim, eu acredito que ele chegou lá, ele percebeu que faltava alguma coisa naquela igreja. Eram discípulos, mas faltava alguma coisa. Então, a primeira coisa que Paulo perguntou foi isso. Ele diz em Atos 19, 2: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. E aí Paulo vai, prega Jesus, eles são batizados em nome de Jesus nas águas, e aí Paulo impõe as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Observe, a gente nas igrejas pentecostais, a gente criou muita doutrina errada. Tem música, por exemplo, aquela música Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche-me de novo. Essa música, não sei se há uma licença poética nela para poder você interpretar, mas ela está totalmente equivocada. O Espírito Santo, irmãos, ele foi dado em Pentecostes e ele nunca mais foi embora. Então não tem sentido a gente pedir que ele venha como se fosse em Pentecostes, porque a ideia é que o Espírito Santo só vem quando Deus de repente está de bom humor e ele manda o Espírito Santo, mas o Espírito Santo foi dado para ficar conosco para sempre. O Espírito Santo está aqui agora. Então, por isso é que Paulo chega e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Porque agora na nova aliança, nós apenas recebemos o Espírito Santo. Eles não tinham recebido porque eles não tinham ouvido falar no Espírito Santo. Então, obviamente, se você nunca ouviu falar no Espírito Santo, como é que você vai receber algo que você nunca ouviu falar? Uma vez que eles compreenderam que o Espírito Santo já tinha sido dado para eles só fizeram receber através da imposição de mãos. Então, essa experiência inicial, ela é recebida pela fé, através da imposição de mãos. Geralmente, há casos que não são tão constantes, de pessoas receberem o batismo sem a imposição de mãos. Eu fui um exemplo, eu recebi sem ninguém pôr as mãos. Oriana não, Oriana recebeu com imposição de mãos. A maioria das pessoas que a gente já ministrou receberam pela imposição de mãos.
Mas o principal é que isso não pode ficar apenas como uma experiência rápida. Eu lembro quando eu me converti, 4 meses depois eu recebi o batismo no Espírito Santo. Eu só recebi o batismo nas águas uns 6 meses depois, eu acho. Né? Se bem, Lene? Batismo nas águas veio depois. Aí, aquela energia, eu vou chamar de energia, mas entenda que é uma pessoa, né? Que é Deus. Mas aquele poder, ele foi muito forte e aquela sensação ficou por algum tempo. Mas depois aquela sensação ela foi passando. Na medida que o tempo passava, né, eu não sentia mais, quando eu orava em línguas, eu não sentia mais aquilo que eu senti no começo do batismo. Eu fiquei preocupado, achando que o Espírito Santo estava indo embora de alguma forma, né? Mas essa sensação, que eu sentia algo, quando eu começava a orar depois do batismo, eu sentia um calor me envolver e eu começava a falar em línguas estranhas, quase assim automático, sem muito controle. Mas depois isso passou. E eu fiquei preocupado porque na igreja que eu congregava, ninguém me ensinava o que era, como é que eu fazia. Eu queria ficar sentindo aquilo ali. Mas só que essa sensação, ela não é, o Espírito Santo não foi dado para você ficar sentindo coisas. Ele foi dado para te capacitar para cumprir o seu chamado, é só isso. É uma coisa que é dada pela graça de Deus, assim como Jesus. E depois eu tive de aprender a me encher do Espírito Santo. Como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19 diz: E não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então hoje, quando eu quero me encher do Espírito Santo, eu vou lá, e obviamente eu tenho meu momento devocional diário, e aí eu passo um tempo cantando, adorando ao Senhor, e você com isso você está se enchendo do Espírito Santo. Precisa de uma dose maior, jejue, dedique mais tempo para você ficar cantando e se encher. Então, se encher do Espírito Santo é trazer esta realidade espiritual para a sua alma. Então, quando você vai se enchendo do Espírito Santo, vem amor, vem paz, vem alegria, vem ousadia e vem sabedoria, vem tudo da parte de Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo serve para isso. E não deve ficar nessa experiência única que eu já encontrei muitas pessoas que, batizado no Espírito Santo falou em línguas, recebeu alguma coisa da parte de Deus, um poder, sentiu um calor, alguma coisa assim, mas depois nunca mais orou, nunca mais se encheu do Espírito Santo. Então, o que Deus deseja de nós é uma vida cheia do Espírito Santo, e que não fique apenas nessa experiência inicial do batismo. Então, nós vamos encerrar esta primeira aula, e na próxima aula, daqui a pouco, é gravado as duas ao mesmo tempo, nós vamos falar sobre o sinal do batismo no Espírito Santo e o que é falar em línguas estranhas. Então, que Deus abençoe você com a sabedoria do Senhor, em nome de Jesus.